Meus irmãos e irmãs, uma boa tarde. Que a bendita graça do nosso Senhor, de uma maneira muito especial, possa inundar o nosso coração mais uma vez. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Números. Vamos ler aqui o capítulo 11. Meus amados, o encargo que eu tenho da parte do Senhor e desejo compartilhar com vocês tem a ver com um assunto muito prático. E eu creio que ele é um assunto que nos envolve a todo tempo, a toda hora, enquanto ainda estivermos no corpo dessa carne, ainda estivermos neste mundo. É sobre a nossa batalha espiritual. Mas ver este assunto dentro da nossa vocação, do nosso chamamento, ver a igreja como exército do Senhor nessa terra, entender a sua posição neste mundo, seu lugar, em especial dentro deste contexto histórico que nós estamos vivendo, que eu acredito, irmãos, que muitos dos cristãos hoje não estão tendo discernimento da gravidade do mundo que os cerca. E nem tampouco se deram conta do momento singular da nossa história como povo de Deus. O inimigo, ele é um terrível e grande estrategista. Ele sabe muito bem como nos entreter, como nos envolver, como nos colocar em situações onde nós podemos nos distrair. Ele usa até mesmo o nosso mundo espiritual para fazer dele um grande ativismo e, consequentemente, uma terrível arma que vai ferir a nossa vida cristã, o nosso chamamento, a nossa compreensão da mente e da vontade de Deus. E aí nós podemos nos tornar pessoas que ouvem a verdade, que vê a verdade, que fala a verdade, que crê na verdade, porém vivemos o engano. Muitas pessoas não se dão conta, mas elas vivem isto. Vivem o engano, embora creem na verdade. Sabem tudo, ou acham que sabem tudo sobre visão celestial. Conhecem doutrina. Nós temos muitos recursos hoje dentro da internet e podemos usar esses recursos para o nosso benefício. Sites que estão recheados de mensagens preciosas, outros dispõem livros. Então nós podemos criar uma biblioteca virtual de um tremendo conteúdo de glória, de bênçãos de Deus para nós. Porém, irmãos, que adianta termos tudo isto e vivermos o engano? O meu encargo da parte do Senhor é tentar ajudar os irmãos a ver os perigos que nos envolvem. Usar como ponto de partida Números capítulo 10. E este capítulo é muito importante, Números capítulo 10. Ele é muito importante, por quê? Porque ele é um marco na história do povo de Israel. Vamos começar por aqui. Este capítulo, ele tem uma particularidade muito importante naquele período da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Então vamos ver alguns textos, e à medida que o Senhor for nos ajudando, o Espírito Santo for nos conduzindo, nós vamos adicionando, agregando outros, para que nossa visão sobre esse tema possa se aprofundar, mas se aprofundar não no sentido de conhecimento, mas de nos colocar na luz da palavra de Deus, e que ela possa arrancar nossas máscaras,
nossas motivações erradas, e que nós tenhamos não apenas um tempo de conhecimento da palavra, não apenas um tempo onde nós podemos acrescentar algum conhecimento dela, mas que a vida dela possa tocar especialmente aquelas áreas obscuras do nosso coração. Talvez eu não possa julgar e ninguém pode julgar, mas uma coisa eu sei: talvez estejamos aqui numa comunhão tão especial e muitos irmãos louvem o Senhor pelo seu falar, porém acredito que alguém aqui deve ser o alvo desta palavra. Alguém aqui, com certeza, Deus trouxe, porque Ele deseja te mostrar algo que você não está vendo. Meus irmãos, vamos ler, com a ajuda do Senhor, Números capítulo 10. Versículo 1 e também o 2 diz assim: E falou o Senhor a Moisés: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, as quais te servirão para convocares a congregação e para fazeres com que se ponham em marcha pelos arraiais. Agora, por favor, vamos ler aqui a partir do versículo 12. E os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de marchar, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor, por meio de Moisés. Porque primeiro partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te consagramos aqui esse tempo, onde nós nos colocamos debaixo da Tua voz, e que ela venha nos perfurar, que ela venha penetrar, que ela venha cumprir o seu papel, não apenas entre nós, mas em cada um de nós, porque Tu sondas e Tu conheces todos nós que estamos aqui. Tu sabes da medida da dificuldade, Tu conheces os lugares mais obscuros dentro de nós, aquelas áreas onde nós não temos rasgado diante de Ti, aquelas situações que nós temos vivido e muitas vezes inconscientemente achamos que o Senhor não está se importando, mas é sobre essas áreas e através delas que o nosso inimigo tem avançado e tem nos mantido em um cativeiro de engano, com suas astúcias, com as suas mentiras. Mas estamos aqui, Senhor, e proclamamos que nós somos o Teu povo. Mas nós queremos, Senhor, não apenas proclamar, nós queremos expressar em realidade aquilo, Senhor, que nós sabemos que somos, por causa daquela grandiosa obra do Teu Filho Jesus, a qual nos incluiu na glória deste corpo místico que é a Tua igreja. Senhor, nós queremos esse tempo onde o Senhor possa nos vencer, porque se o Senhor nos vencer, nós podemos, como Jacó, sair vitoriosos. A nossa vitória é a Tua vitória sobre nós. Então te pedimos, Senhor, vem ferir a articulação da nossa coxa, vem ferir esse lado, essas áreas que nós não temos colocado de maneira livre ou aberta diante de Ti, esse lado duro deste homem adâmico que não se rendeu ainda. Nós te pedimos, vem com a Tua vara, vem com o Teu cajado e fere, no nome de Jesus, porque esta é a nossa vitória, que o Senhor prevaleça sobre nós. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós já vimos esses textos, acabamos de ler,
e é importante colocar todos vocês dentro do contexto deste capítulo. Aqui no capítulo 10 do livro de Números, nós temos a partida do povo de Israel ali do Monte Sinai. Eles permaneceram 3 anos ali e agora vão partir. Porém, o Senhor coloca pequenos detalhes que devem chamar a nossa atenção. Nós corremos o grande risco de ler a Bíblia com um olhar puramente literário e esquecer que cada detalhe precisa ser extraído na sua particularidade e colocado aos pés do Senhor para que a luz da sua mente jorre sobre esses detalhes e que nós não apenas venhamos buscar a Bíblia Sagrada para ter conhecimento, mas para que ela seja vida, uma vida que nos transforme, uma vida que nos alcance, que esta vida ela possa nos levar a uma completa rendição. Então, meus irmãos, irmãs, prestemos atenção nos detalhes aqui que eu acabei de lhes falar. Observe que o Senhor diz para Moisés fazer 2 trombetas de prata. Aqui, se você observar, é a 2ª vez que nós vemos a menção de trombetas aqui. Deus ordenando o seu povo para fazer trombetas. Quando Deus fala a primeira vez, em Levítico, no capítulo 23 e o versículo 24, Deus, ele ordena a Moisés que faça as trombetas, com o sentido de convocar, chamar o povo. Agora ele ordena que se faça essas trombetas com o propósito de ordenar a marcha do povo de Israel. Quando você lê a partir do versículo 12, observe que a Bíblia diz que os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai, segundo a ordem de marchar. Observe isso. Aí, o 13 está assim: assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor. Vamos ler com muita cautela. Aqui no versículo 12, diz que eles partiram do Sinai, segundo a ordem de marchar. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês capturem. E o segundo está aqui no versículo 13. Diz que assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor. Ora, observe. Nós sabemos que não é a primeira vez, aqui não é a primeira vez que o povo partiu. Eles já haviam partido há 3 anos, 3 meses, aproximadamente 6 dias atrás. Desde Ramsés. Deus ordenou que eles partissem lá de Ramsés, lá do Egito. E eles percorreram 11 estações, aí eles chegaram no Sinai, que é a 12ª estação. Como entender isso, irmãos? O que quer dizer isso? Não é um erro bíblico, nós sabemos muito bem disso. Então o princípio é este. Até aqui, até chegar no Sinai, esse povo tinha uma mentalidade de escravo. Vocês se lembram? Eles eram escravos no Egito. Eles viviam lá no Egito como escravos. E você sabe muito bem o que esta palavra escravo traduz para nós. Eles viviam lá como escravos, escravos de Faraó. Faraó é uma figura do poder satânico. Então, eles estavam ali como que escravos, servindo de maneira incondicional. Toda a mentalidade deles se restringia àquele estado que eles viviam lá no Egito. Então Deus tira ele do Egito. Eles saem do Egito pela mão forte de Deus, percorrem todas estas jornadas. Aí chegam lá no Sinai. Ali eles passam 3 anos na escola de Deus, ouvindo sobre a mente de Deus, sobre o caráter de Deus. Porque tudo que eles ouviram ali no Sinai, sobre a casa, sobre o sacerdócio, essa visão da casa do sacerdócio, a visão da lei, tinha a ver com a mente e com o propósito de Deus. Tudo que eles ouvem ali, agora, eles vão sair. E quando eles vão sair,
eles deveriam sair segundo uma ordem. Então, se você observar, nesse versículo 14 aqui, diz que primeiro partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá. Então, você vai ver, aí no versículo 14, então Judá, Issacar, Zebulon e os filhos de Gerson e Merari, que levavam os utensílios do tabernáculo. Aí depois vinha Rúben, aí vinha uma outra ordem, ou um outro grupo, que era o grupo de Rúben. Está vendo aí? Era a bandeira de Rúben, o estandarte de Rúben, Gade. Aí os coatitas levando os utensílios também do tabernáculo. Aí depois vem Efraim, Benjamim, Manassés. E por último, você tem o estandarte de Dan, Assé e Naftali, que fazia parte da vanguarda, da retaguarda, me perdoem. A vanguarda era Judá. E a retaguarda era Dan, Assé e Naftali. Então, aqui, nós temos uma visão de como eles deveriam partir. E eles deveriam partir não andando mais, como eles fizeram outrora. Agora eles tinham que marchar, porque eles representavam o exército de Deus na terra. Porque, queridos, este é um ponto muito importante sobre a vida prática da igreja no nosso tempo. Quando você estuda isso, você tem que acordar para uma grande realidade. O cristão que perde essa visão da maneira que o inimigo atua à nossa volta, ao nosso derredor, a sua sutileza, as suas estratégias. O cristão que não tem uma noção clara dessa guerra espiritual na qual, por causa de Cristo, ele inevitavelmente está envolvido, ele já está derrotado. Compreende? Se nós temos uma visão da igreja que se limita, eu coloco essa frase aqui, que se limita com muito cuidado, apenas a igreja como a noiva de Cristo, como o novo homem da nova criação, como o corpo de Cristo, e esquece de ver a igreja como este grande soldado espiritual, esse soldado corporativo, com absoluta certeza, você terá muitas dificuldades de viver esta realidade gloriosa daquilo que deve ser na prática a igreja. Porque todo o nosso conhecimento quanto a isso, ele fica numa esfera muito teórica. Porque você ouve falar das glórias, da realidade prática da igreja, de maneira orgânica. Nós ficamos maravilhados com isso. Quando você pensa na igreja dessa maneira corporativa, você pensa na igreja tendo Cristo como cabeça, e você esquece desse outro detalhe. A realidade prática do nosso dia a dia mostra que nós temos um inimigo e que ele está extremamente ativo e que ele é perseverante, ele é persistente. A nossa realidade prática nos mostra que existem dardos inflamados que a todo tempo e a toda hora são lançados contra nós. Então aqui nós temos, irmãos, pela glória de Deus, esse glorioso exemplo. Um exemplo muito precioso, que mostra que nós, neste mundo, expressamos a vitória de Cristo Jesus. Mas expressar isso não pode ser apenas teoria, tem que ter uma realidade prática. Por exemplo, quando você quer estudar sobre a igreja do Senhor Jesus, você quer conhecer sua natureza, seu propósito, seu caráter, seu chamamento, qual o livro que Deus nos deu na sua palavra? Você sabe muito bem que os assuntos primordiais da nossa fé cristã, Deus reservou na sua palavra as particularidades, ou às vezes um livro todo para tratar um assunto. Você tem isso. Por exemplo, se você quer estudar a palavra fé, você vai estudar fé aonde? Hebreus, capítulo 11. Não é verdade? Você quer estudar vida no Espírito? Romanos, capítulo 8. Não tem outro lugar na Bíblia que apareça mais a palavra Espírito como Romanos 8. Nós temos que estar atentos para isso. Você quer estudar sobre ego, eu. Aonde você vai estudar isso? Romanos capítulo 8. Capítulo 7, me perdoe. Não é isso?
É. Então, quando você compreende esses princípios, te ajuda a perceber de maneira muito clara a revelação prática da palavra de Deus. Quando você quer estudar sobre a igreja? Epístola que Paulo escreveu aos Efésios. Por exemplo, veja o capítulo 1, final do capítulo 1. Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. E ela é. Vem, irmãos, quem vai negar isso? Ela é. É o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, é um corpo onde o cabeça está no trono e o seu corpo está na terra. Essa visão é gloriosa, essa visão nos consome, essa visão nos constrange. Você vê a igreja como o corpo de Cristo, ela é libertadora, ela não é uma instituição, ela não é uma organização, ela é o corpo de Cristo. Isso é orgânico, isso é uma questão de vida, isso não é uma coisa meramente institucional. Isso se limita e se restringe à pessoa dele e à obra dele. Então nós dizemos amém a isto. Quando você abre o capítulo 2, que visão você tem da igreja no capítulo 2? Lá no final, ele vai dizer que a igreja é o santuário da morada do Altíssimo. É o santuário para a sua habitação eterna. Então a igreja, ela tem essa particularidade do corpo de Cristo. É que nós temos um outro ângulo também para você ver a igreja em Efésios, como um santuário eterno. Não um santuário constituído de pedra, mas um santuário constituído de pessoas. E quando você entra nessa ideia de santuário, você vai ver que a ideia de santuário, a ideia de templo, é uma ideia eterna em Deus. Porque templo para Deus é o lugar nele onde ele sempre deseja encontrar-se com o homem. A ideia de templo na mente de Deus é o desejo de sempre se encontrar com o homem. É aqui, irmãos, e é nessa linha que nós vamos entender uma das palavras mais importantes para definir a igreja no seu sentido prático: comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Comunhão é a base da realidade, da vida de Deus, de todas as suas ações. Deus não faz nada fora da comunhão. Por exemplo, nós sempre buscamos e pensamos, e muitas vezes, não estou dizendo que vocês aqui, ou todos vocês, mas de maneira geral, os cristãos sempre limitam comunhão a algo que nós podemos fazer, ou que nós podemos criar, até mesmo para melhorar o nosso viver como igreja, a nossa aparência, para que as pessoas olhem para nós e digam como aquele povo tem comunhão. Então nós podemos fazer muitas coisas para ter comunhão. E sempre que nós pensamos nisso, irmãos, nós estamos dando à comunhão o sentido mais religioso possível. Comunhão não tem nada a ver com isso, irmãos. Fazermos coisas juntos, comermos juntos, trabalharmos juntos, servirmos juntos, isso deveria ser consequência da comunhão. E pode ser que tudo isso não seja nada de comunhão. Comunhão é uma esfera muito mais profunda. Quando não havia nada, mas nada mesmo, irmãos, havia Deus na comunhão com seu Filho e com o seu Espírito. Era como um santuário sagrado. Esse santuário em Deus era onde ele encontrava, onde ele desfrutava do seu Filho, o seu Filho desfrutava do Pai, através de um elemento comunicador de tudo isso, que é o Espírito Santo. Quando você estuda a vida de Jesus, você vai descobrir que os ensinos de Jesus, eles são completamente diferentes dos ensinos nossos. Por exemplo, tudo que Jesus ensinou eram testemunhos. Quando ele dizia sobre o pão da vida, ele sabia o que era comer desse pão, porque ele eternamente se alimentou do Pai. Então, tudo que ele comunicava, tudo que ele ensinava, é tudo aquilo que ele tinha no Pai, tudo que ele desfrutou nesse templo eterno. Então, irmãos, quando nós pensamos em santuário, nós temos que pensar nisso. E você vai ver o capítulo 21 e o 22 de Apocalipse, aí você vai ver a gloriosa obra, o glorioso resultado da obra do Filho de Deus, que é ter aquele grande santuário. Mas só que você vai ver que Apocalipse vai dizer que Deus vai ser o nosso santuário. Ele tabernaculou, porque um dia o tabernáculo desceu para a terra. A Bíblia não diz isso? E o Verbo se fez carne e habitou, ou tabernaculou entre nós. Então o tabernáculo eterno agora desceu.
E esse tabernáculo nos é dito por João que é a casa do Pai. Lá no capítulo 2, lá no capítulo 14, ele vai dizer que a casa do Pai tem muitas moradas. E são muitas moradas de quem? Ou para quem? São muitas moradas para o Pai. Irmãos, isso é lindo, mas vamos parar por aqui. Só para vocês entenderem essa visão da igreja como santuário no capítulo 2, ela nos consome. Quem não fica constrangido por isso? Quem não tem vontade de prostrar os pés do Senhor e adorar, pegar essas canções que nós cantamos aqui, irmãos, em realidade, e olhar para o Senhor, contemplar pelo seu Espírito, através dessa palavra, e dizer: Senhor, eu não sou digno de mim, por mim mesmo, de ser parte desse santuário, mas a tua graça em teu Filho me capacita a viver, a ser, a eternamente desfrutar. Que glória é isso, irmãos? Capítulo 2 de Efésios. Quando você chega no capítulo 3 de Efésios, Paulo vai dizer que a igreja, ela é um mistério de Cristo. E quando ele vai desvendando os componentes desse mistério, ele chega a dizer assim que ele se sentia como o menor dos santos. Ele diz: a mim, o menor de todos os santos, foi dada essa graça de proclamar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aí ele diz assim no versículo 10, para que pela igreja as múltiplas formas, as múltiplas facetas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora de principados e potestades, como se ele estivesse dizendo que a igreja é uma grande escola onde anjos bons e maus estão aprendendo sobre as múltiplas facetas da sabedoria de Deus. Como se a igreja, esse mistério reservado, escondido, porque quando você entende esta revelação por meio de Paulo aqui, você consegue voltar lá em Gênesis e vir de Gênesis até o Novo Testamento, vendo duas gloriosas verdades, que são reveladas em Efésios e em Colossenses. Em Efésios, a igreja, o mistério de Cristo. Em Colossenses, Cristo, o mistério de Deus. Esses dois grandes mistérios, eles estavam ali, contidos, como que entremesclados. Quando Deus criou Adão, ele estava pensando em Cristo. Quando ele criou Eva, ele estava pensando na igreja. Então você vem percorrendo. Quando você entra, irmãos, na revelação do tabernáculo, você vai ver a mesma linha, a mesma revelação, o mesmo mover de Deus. Então, algo que estava oculto, mas que aos poucos vai sendo revelado. Esse é chamado o mistério de Cristo. Esta epístola aos Efésios trata disso de uma maneira tão especial, irmãos, mas tão especial. Às vezes, nós sentimos tão limitados, é que você não pode entrar muito, porque você pode até ficar delirando. Tamanha grandeza. Veja o versículo 4, quando ele diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Imagina, fomos escolhidos nele, essa palavra nele é Cristo. Fomos escolhidos em Cristo. Agora, como que é isso? Aí o versículo 10 do capítulo 2 vai dizer assim: somos feituras dele. Aí você tem que ligar, configurar esses dois, porque a palavra feitura é como que uma composição poética. Aí você junta isso. Como que você vai entender isso, irmãos? Você precisa de tantos outros textos para compreender, irmãos, que dentro desta mente eterna, deste conselho eterno, dessa comunidade eterna, dessa comunhão eterna, desse templo eterno, houve um momento, como que a glória da explosão, isso são palavras minhas, é onde eu falo que às vezes você vai entrando tanto que você parece que está delirando, mas é como se num determinado momento daquela glória, daquele tabernáculo em Deus, houvesse uma explosão tão grande de sentimento, de devoção, de amor, de um tributando para o outro, que Deus pensou em mim e em você. E Ele desejou ter muitos filhos amados como aquele filho que Ele sempre eternamente amou. Imagina, irmãos, o caminho da graça é muito mais profundo e muito mais alto do que nossa mente pode alcançar. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, através de uns dos outros, para compreender a altura, a largura, todas as dimensões deste glorioso caminho da graça. Mas aqui voltando, irmãos, o mistério em Deus, o mistério em Cristo. Havia nessas benditas pessoas da Trindade esses dois grandes mistérios. E aqui Paulo vai mostrar que a igreja é o mistério de Cristo. Que mistério é este, irmãos? Pegar pessoas como eu e você, pessoas
tão pequenas, tão falhas, pessoas que não nasceram pecadoras eleitas, mas pecadoras condenadas, ou pecadores condenados, pessoas que estavam condenadas ao inferno. E o caminho da graça, ou a obra da graça, Paulo vai dizer assim no capítulo 2, aí diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, a partir do versículo 4, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que maravilha é essa, irmãos? É a maravilha da graça, é a maravilha do amor, é a maravilha da misericórdia de Deus. E Ele nos alcançou. Só que o capítulo 2, ele tem esta particularidade, começa comigo e com você, filhos da ira, e termina mostrando que nós seremos um santuário para a morada eterna de Deus. Aqueles que eram filhos da ira, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, eles foram ressuscitados com Cristo. Eles participaram dessa grande obra da redenção por causa da misericórdia, por causa do amor, por causa da graça de Deus. E agora nós estamos aqui, irmãos. Nós podemos adorar a Deus porque nós somos o seu santuário. Isso não é lindo? É maravilhoso. Porém, Paulo não termina esta epístola no capítulo 3. No capítulo 4, ele faz uma citação da igreja. No versículo 24, ele vai falar que a igreja é um novo homem. Novo homem. Esta declaração, ela simplifica em Colossenses, quando ele vai mostrar que nós somos um novo homem da nova criação. Esse homem corporativo. Esse homem que Paulo viu lá em Atos 9. Essa visão consumiu, essa visão governou. A visão deste homem corporativo. Outro assunto tão precioso. Outra declaração tão grandiosa aqui nesta epístola aos Efésios. A quinta nós podemos ver no capítulo 5. Também uma citação pequenininha, mas que nos leva a um oceano de grandeza, de profundidade. Quando ele diz, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Então no capítulo 5, nós temos ali uma declaração da igreja, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. Irmãos, essa declaração de Paulo aqui é tão especial, que ele chega a dizer assim, que ele se deu por ela, ele morreu por ela, ele morreu por esta igreja, ele morreu para ter esta igreja. Não é grandioso isso, irmãos? É. Aí, quando chega no versículo 10 do capítulo 6, Paulo diz assim, finalmente. Meus irmãos, esta palavrinha aqui, se ela for tomada fora deste contexto, você vai se limitar apenas a imaginar que Paulo está concluindo a epístola aos Efésios. Mas eu quero te falar que se limitar apenas a uma conclusão é minimizar a revelação. Aqui Paulo vai colocar o ponto essencial. É como se não houver a compreensão deste ponto, nós vamos nos perder em todos os outros. É como se você estivesse olhando todas estas 5 citações da igreja aqui em Efésios. E nós vimos aqui um pouquinho, cada uma com os seus detalhes, com as suas riquezas, com as suas grandiosidades. Agora ele vai nos levar a ver a igreja num aspecto completamente diferente. Porém, este aspecto é fundamental para que nós vivamos todos estes outros. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Vem comigo aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Aqui nós vamos nos deter um pouquinho. Olha o que ele diz. Finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixe-me explicar essa palavra finalmente. O lugar que ela ocupa nesta carta. Um detalhe, irmãos, eu chamo a atenção de vocês, não pense, jamais, não restrinja
a revelação da palavra aos aspectos literários. Esses aspectos são importantes, porém eles têm o seu lugar. Mas a primazia da revelação não é esta. Compreende? Então, quando você parte e restringe toda a revelação a uma exposição meramente literária, você pode perder a essência. Então, quando Paulo diz, quanto ao mais, meus irmãos, ou finalmente, irmãos, é como se desde o início, esse era o ponto que ele queria chegar. A exortação dele era esta. O enfoque dele estava aqui, porém ele mostra esses detalhes da igreja. Ele faz uma das exposições mais grandiosas, eu creio, que não há nenhum outro escrito em esfera alguma que nos mostre a igreja, como Paulo nos mostra aqui nestes 5 capítulos de Efésios, e ainda acrescentando o capítulo 6. Mas aqui, nesses capítulos 5, como eu acabei de dizer para vocês, a igreja como o corpo de Cristo, a igreja como santuário eterno para a morada de Deus, a igreja como o mistério de Cristo, a igreja como este novo homem, da nova criação, a igreja gloriosa, essa igreja gloriosa, essa noiva gloriosa. Não há nada, irmãos. Só que se você tem só essa visão, se limita a isto, esquece desse detalhe, se você não coloca a ênfase neste ponto aqui, você vai ter uma riqueza de conhecimento, mas você vai ser pobre na prática. Como eu acabei de dizer, ouvir a verdade, ver a verdade, falar a verdade, ter o conhecimento da verdade, mas viver no engano, é o cúmulo do pináculo da insensatez. Então veja, ele diz, quanto ao mais, meus irmãos, finalmente, preciso falar algo para vocês, fortaleçam do Senhor e da força do seu poder. Olha o versículo 11, revestivos de toda a armadura de Deus. Olha o versículo 13, tomai, portanto, toda a armadura de Deus. Eu pergunto para vocês, por que essa ênfase? Por que a mudança de linguagem? Você percebeu, irmãos? Você já leu Efésios? Esse livro você consegue ler ele rapidamente. Estudar é uma questão de eternidade ainda. Conhecê-lo é uma questão de eternidade. Ler é fácil. Mas compreender como ele precisa ser compreendido, nós ainda estamos em alguns degraus bem abaixo. Meus irmãos e irmãs, por que a ênfase? Por que a mudança de linguagem? Se você já leu Efésios, você deve ter percebido isso. Quando ele chega finalmente, a linguagem muda. Sua exposição muda. Por quê? Será que não está no momento da gente fazer essa pergunta para nós mesmos? Por quê? E a resposta está na própria exposição. Irmãos, Paulo vai tratar das questões sérias e práticas que nos envolvem. Uma coisa é o conhecimento da doutrina. Porém, para vivermos a prática de tudo aquilo que é a igreja, nós temos que entender isso aqui. Só é possível viver a prática da igreja como o corpo de Cristo. Só é possível viver a realidade deste precioso santuário que nós estamos aqui e somos aqui nessa terra e devemos ser para Deus enquanto estivermos aqui e seremos por toda a eternidade. Se nós vencermos, se nós sustentarmos a vitória de Cristo sobre todos os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, sobre os governadores deste mundo tenebroso que nos envolve, que nos cerca. Irmãos, eu falo para vocês com muita tristeza, muitas pessoas hoje que estão dentro da vida da igreja, tudo que eles têm de salvação, de novo nascimento é teórico. Tem um texto que está assim, em Números 16, 33, e pereceram no meio da congregação. Que texto, irmãos? Que texto, que palavra, que dura exortação. Porque muitas pessoas, a única coisa que elas têm sobre a vida da igreja é um conhecimento teórico. O inimigo tem suas estratégias, suas metodias, como Paulo usa aqui.
Para Satanás não importa o quanto você conhece da verdade, o quanto você ouve da verdade, o quanto você prega da verdade. Isso para Satanás não faz a menor diferença o nosso conhecimento. Ele não se importa se todo dia você vai lá no Só Palavra e ouve uma linda mensagem. Satanás não se importa com isso. Ele se importa se você foi liberto do engano, se você não vive no engano. É o quanto você ouve da verdade, é o quanto você vive da verdade. Nosso chamado, irmãos, não é só amar Cristo. Nossa responsabilidade não deve ser amar a palavra de Deus. Nossa responsabilidade deve ser amar viver Cristo, amar viver a palavra. Porque nós podemos amar o Senhor, podemos proclamar isso nas nossas canções. O Montoso, ele disse algo muito sério. Não é nenhuma crítica que eu estou fazendo, apenas uma citação do irmão Toso. Ele disse assim: os cristãos geralmente não gostam de mentir, mas eles gostam de cantar nas reuniões da igreja. Dolorido isso, né, irmãos? Eu nunca queria ouvir isso na minha vida, mas esse irmão falou. Ele está falado. Agora, irmãos, por que não é fácil você cantar: Jesus, tu és o amor verdadeiro, né? Tu és tudo em minha vida. É mesmo, irmãos. Quando a luz da palavra incide sobre o meu coração, é isso que realmente é real. Quando você vê esse texto: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura, e nós vamos ver os itens dessa armadura. Quando a gente olha cada um desses itens, será que esses itens, e aqui não quer dizer um ou dois, talvez você se identifique com 2 itens desta armadura, os outros você não se identifica. Nossa armadura, e nesta armadura não pode haver brechas. Lembra de Acabe? O soldado lançou uma lança ao léu, a lança encontrou uma brecha na armadura e o matou, e o feriu mortalmente. Então na nossa armadura não pode ter, nessa armadura não tem brecha, não pode haver brecha. Por isso que Paulo foi enfático: toda a armadura de Deus, é toda, não é algumas partes, é toda a armadura, porque as partes aqui, elas não podem ser subtraídas em termos de conhecimento ou de apreciação. Nós temos que anelar, desejar, nos revestir de toda esta armadura, porque essas armaduras, esses itens dessa armadura, não são itens naturais, são itens divinos. Tem a ver com Deus, Deus mesmo, a armadura, tem a ver com a sua obra, a sua pessoa, que em graça foram dispensadas a nós, constitui todo desta armadura. E por que Paulo dá tanta ênfase, irmãos? Eu citei aqui essas 3 partes: fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura, tomai toda a armadura. Então você vai ver que ele vai mostrar, versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Só de pensar em carne e sangue, isso é no mundo natural, e lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 4, versículo 3, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Estão vendo, irmãos? Se você ler o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, versículo 21, ele vai falar do interior do nosso coração. A questão da nossa carnalidade, o inimigo interior e os inimigos exteriores. E aqui ele está dando uma descrição do aspecto exterior. Imagine, que poder terrível é o inimigo. Você pensa que Satanás, muitas vezes os cristãos menosprezam isso. Eles se colocam de maneira muito superficial, eufórica, na vitória de Cristo, mas eles nem sabem o que significa isso. Eles fazem isso de maneira eufórica, brincando. Eu falo para você, essa é a pior distração, a mais trágica distração que um cristão pode escolher, é ficar tripudiando sobre Satanás de maneira leviana. Satanás não brinca.
Satanás, ele tem um ódio infernal, destruidor contra nós. O alvo do seu ódio, da sua fúria, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus. Compreenda isto. Compreenda. Quando Paulo diz por quê? Por que temos que revestir da força do Senhor? Por que temos que revestir de toda a armadura de Deus? Porque nós temos uma luta. Mas não é contra a carne, não é contra as pessoas. Existe uma organização satânica, que ela está disposta no mundo espiritual, e ela tem como propósito matar, roubar e destruir. E aqui Paulo vai colocar isso para nós. Então, se você volta lá para aqueles textos de Números capítulo 10, você vai ver ali, irmãos, que este é o chamamento da igreja. Esta é a nossa vocação celestial hoje. Nós somos o exército do Senhor na terra. Isso não para aqui, isso não se limita aqui no livro de Efésios e nem tampouco em Números 10. Porque depois, se o Senhor permitir, a gente vai subir alguns capítulos de Números ali e vocês vão ver as sutilezas do inimigo. Como que ele nos distrai? Como que o inimigo nos coloca em situações onde nós negamos o que proclamamos? O que nós falamos com a boca é o que nós não vivemos dentro de nós. Um evangelho de aparência, uma vida cristã superficial, uma fé diluída, um comportamento cristão que ele é mais religioso, sem nenhuma essência de realidade espiritual. E a gente nunca pensa que isso tem a ver com esses principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Nosso trabalho, nossa casa, nossa família. Pensar que Satanás, ele batalha em todas estas direções com o único propósito, atingir a vida de Cristo em nós. Lembre-se, do ponto de vista do propósito eterno de Deus, somente 2 homens foram tentados: Cristo e Adão, ou Adão e Cristo. O que quer dizer que todas as tentações que nós sofremos têm a ver com esses 2 homens, o velho Adão, este segundo homem. Todas as tentações que nós sofremos na nossa carne têm a ver com a queda de Adão ou com a vitória de Cristo sobre Satanás lá em Mateus 4 e Lucas 4. Então é importante nós entendermos isso. Então, meus irmãos, eu quero apenas introduzir este assunto aqui agora, respeitando o cansaço dos irmãos, respeitando que hoje é a nossa primeira reunião, respeitando que ainda teremos mais uma reunião e que ainda precisamos de ter um descanso. Mas se o Senhor permitir, na próxima reunião, da onde nós paramos aqui, a gente vai continuar, se o Senhor permitir. Amém? Então, que Deus abençoe vocês e que esta palavra já possa estar despertando em cada um de nós uma intenção espiritual, sincera, honesta, de ver esta porção da Epístola aos Efésios de maneira mais evidente, de maneira mais clara, não menosprezando nenhuma dessas outras que nós temos desde o capítulo 1. Nada disso. Elas vão continuar na posição ou na disposição que o Senhor propôs, o Senhor as colocou, nós sabemos. Porém, se nós esquecermos desta última, nós podemos ter uma grande compreensão disso, mas jamais viveremos esta realidade. Jamais viveremos essa realidade. Jamais viveremos essa realidade gloriosa da igreja como corpo de Cristo, como santuário de Deus. Entende? Como esse grande mistério que Deus agora revelou, e que esse grande mistério é como que uma escola de Deus, onde a sabedoria de Deus está sendo conhecida até mesmo de principados e potestades. Se nós desejamos, irmãos, ser este novo homem, este homem corporativo, nós não podemos falhar nessa luta contra principados e potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. Se nós queremos ser esta igreja gloriosa, se nós anelamos isto firmemente, então é importante, irmãos, que nós saibamos o que representa ser esse grande soldado hoje, o que significa estar revestido do Senhor e tomados de toda a armadura de Deus. Porque do contrário, irmãos, tudo isso será uma teoria morta dentro de nós.
a profunda compreensão e uma superficial evidência prática. Que triste é isso, irmãos. Que o Senhor nos ajude e que nesses dias o Senhor tenha ganho em cada um de nós. Que Ele nos ajude, irmãos. Que Deus vos abençoe. Que a sua palavra tenha encontrado em cada um de nós a boa terra, para que ela possa frutificar para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te agradecemos, pedimos a tua ajuda nesses dias aqui. Pedimos que o Senhor venha, pelo teu Espírito Santo, nos capacitar a ouvir, receber e viver tua palavra. O Senhor nos livra da superficialidade, nos livra de vivermos uma vida cristã puramente teórica. O Senhor ajuda a tua igreja nesse tempo a se posicionar como soldado do Senhor, como esse exército cujos pés estão na terra, mas o coração está no teu trono. Este exército que estará cooperando com o Senhor nesses últimos dias, apressando a volta do teu amado Filho Jesus. Este remanescente que o Senhor está chamando nesse tempo, para viver uma vida celestial mesmo aqui nessa terra, que seja como um luzeiro do Senhor nesse tempo de trevas. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém.